meninas, eu sou Iraci Rodrigues, estou passando aqui para nós darmos continuidade à nossa série de mulheres que estão vivendo e não estão vivendo o propósito de Deus. Então, as que vivem e as que não vivem o propósito de Deus na sua vida, né? E eu quero te perguntar, você está vivendo o propósito de Deus na sua vida? Você está vivendo aquilo que Deus projetou para você e que você sabe que Deus projetou para você. Então vem comigo e vamos conhecer uma mulher hoje que viveu o propósito de Deus. Hoje nós vamos falar de Ana. Ana está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, versículo 20, essa história. Então Ana era uma mulher que queria ter filhos e ela não podia, ela era estéril. Mas ela não desistiu. Isso é viver o propósito de Deus. Não importa o que aconteça, não importa quantas coisas dão errado, você não desiste do propósito de Deus na sua vida, tá? Fica pra você essa dica, tá? Ana não desistiu. Tudo dava errado, tudo saía do controle. Seu esposo tinha uma outra esposa, depois você leia lá a história. E essa outra esposa irritava porque a outra esposa tinha filhos e ela não tinha. E era aquela situação muito complicada, mas Ana não desistiu. Até que um dia eles foram para o templo, ela chegou lá, foi para os pés do Senhor, se derramou na presença de Deus, derramou a alma dela na presença do Senhor. E quando ela saiu dali, ela saiu levando a bênção dela. Ela saiu com a bênção nas mãos. Porque a palavra vai nos dizer que quando ela voltou para casa, o semblante dela já não era mais triste, era um semblante alegre. E aí sabe quem que foi o filho de Ana? Samuel. Você já ouviu falar de Samuel? Samuel foi profeta, foi juiz, foi sacerdote, foi tudo na presença de Deus. Então, quando você vive o propósito de Deus, minha querida, as coisas funcionam, dão certo na nossa vida. E com Ana não foi diferente. Foi fácil para ela? Não. Viver o propósito de Deus não é fácil, mas é maravilhoso, porque a gente alcança as nossas vitórias, nossos objetivos. Às vezes você está aí patinando, e sabe aquele ditado? Quanto mais você nada, mais na praia você fica, você não sai do lugar. Então às vezes você está assim, mas porque você não parou, não olhou para você e não parou para ver o que Deus quer para você. Às vezes você está longe do propósito de Deus. Às vezes você não sabe, às vezes você sabe. Às vezes Deus até já falou com você o que Ele tem para você, o que Ele quer para você, mas você passa longe daquilo que Deus quer para você. E aí a sua vida começa a virar, sabe, aquela bola de neve que você vai, conserta uma coisa de um lado, estraga do outro. E às vezes está tudo uma única coisa. Para um pouquinho e vai lá e fala com Jesus: Senhor, se você saiu do propósito do Senhor, fala: Senhor, eu quero voltar. Eu quero voltar a viver o teu propósito. E se você não sabe qual é o propósito que Deus tem para a sua vida, fala com o Senhor que Ele vai te responder. Ele vai dizer para você o que Ele tem para você. E pronto, e você vai parar de patinar, vai parar de nadar e acabar na praia. Entendeu? Você vai sair do lugar. Ana fez isso. Ela parou de ficar dando ouvidos para a Penina, que era a rival dela, a outra esposa do marido dela, que a criticava, que zombava dela porque ela não podia ter filho. Ela parou com tudo isso. Ela foi para a presença do Senhor, se jogou na presença dele e Deus deu a ela o que ela queria. Porque era propósito de Deus que ela vivesse, que ela tivesse esse filho, que ela fosse mãe de Samuel. Então ela viveu o propósito de Deus na vida dela. E o final foi maravilhoso. Imagina, e depois de Samuel, ela teve mais filhos. Não foi só um, não. Aí Deus deu mais filhos para ela. Ela encheu a casa de filhos. Ela realizou o sonho dela, o desejo do coração dela. Então a minha palavra para você hoje é: não desista de viver o propósito de Deus. Não importa quanto está difícil. Vai lá, luta, acredita e vive o propósito de Deus. Amém? Quero te convidar para ir lá no YouTube, curtir o nosso vídeo, se inscrever no canal para que nós possamos levar essa mensagem a mais mulheres, que elas também possam viver o propósito de Deus na vida dela. Amém? Que Deus te abençoe e um beijo no seu coração.